passou o bastão, como neste ato. Eu fui eleito para a gestão seguinte, com a Guita e a Regina Márcia Regina da Costa, que era professora aqui também da PUC, como tesoureira. Guita, secretária, e eu na presidência. E os temas que se configuraram durante a gestão, já vinham se configurando na gestão do Gilberto, depois se configuraram mais fortemente na da Manuela, continuaram nesse período. Por exemplo, a questão da Constituinte, quer dizer, no caso da Constituinte, nós assumimos em março, e a Constituição e o processo foi concluído em outubro. Então, no primeiro ano da nossa gestão, foi dar continuidade a uma série de intervenções nas comissões que havia no Congresso para discussão de vários temas ligados a, digamos assim, que de alguma forma tangenciavam as questões da antropologia, como, por exemplo, mais especificamente, a questão do patrimônio cultural. Foi um capítulo que nós tivemos uma atuação bem direta e bem clara. No caso da luta contra a censura, a proibição da censura, tivemos uma atuação mais do tipo apoio. Mas as questões indígenas, que eram as mais candentes na aba e do ponto de vista da comunidade de antropólogos, na verdade, elas exigiam toda uma, digamos assim, uma continuidade, uma especialização que a diretoria que assumiu a presidência da associação naquele momento não dispunha. Quer dizer, era necessário que os mesmos atores continuassem, era necessário que o conhecimento que se tinha a respeito à área tivesse, digamos, disponível o tempo todo para o encaminhamento das questões que se colocavam e com muita frequência e com muita, digamos, e muitas exacerbadas, que não havia tempo para muita consulta e as coisas tinham que caminhar rapidamente. Então, nesse sentido, a Comissão de Assuntos Indígenas, eu acho que a partir dessa gestão, eu acho que na gestão anterior, não sei, me lembro se havia uma comissão, mas na nossa gestão já sentíamos falta na comissão de Eunice, na gestão de Eunice, de uma comissão de assuntos indígenas, que acabou, na verdade, até se configurando naquele momento, né? Aquela questão de eu ter criado a figura do assessor. O assessor acabou sendo o germe dessa comissão, não é? E, no caso, a Comissão de Assuntos Indígenas, durante a nossa gestão, foi presidida pelo ROC, que tinha além de um grande conhecimento da área, um acesso rápido em Brasília. E eu até trouxe aqui, estive consultando também algumas coisas, porque já minha memória está um pouco... São 22 anos, estamos falando a respeito de 22 anos atrás, não é assim tão pouco tempo. Mas a Comissão de Assuntos Indígenas era o Roque, a Bruna Franqueto, Lúcia Andrade e o Raimundo Maués. Esse era o grupo que, durante a nossa gestão, digamos, encaminhava várias questões relacionadas sempre à FUNAI. As questões ligadas à Constituinte estavam, na verdade, tinham ganhado, eu acho que uma força própria e tinham os seus próprios, eu acho que, atores e caminhos e argumentos, né? E essa comissão, além de ter acompanhado esses problemas ligados à Constituinte, teve que lidar com pelo menos duas questões importantes nessa época. Uma era, que já mencionada aqui, a questão do acesso dos antropólogos, e não só antropólogos, linguistas também, e outros pesquisadores, às terras indígenas. Foi promulgada naquela época uma portaria da FUNAI que criou, na verdade, digamos, revestida de como se fosse, digamos, aparentemente facilitando o processo, na verdade, dificultando e muito. E foi com o apoio da SBPC e outras associações, como a Bralim, e não me lembro das demais, mas no âmbito da SBPC, que foi possível, na verdade, fazer o questionamento dessa portaria 745 de 88. E foi criada uma comissão para pressionar a FUNAI no sentido de instalar uma comissão de recurso, uma instância de recurso, para que os pedidos que fossem negados pudessem ser discutidos ainda no âmbito das associações. E o ROC foi quem representou a aba nessa comissão, na verdade acabou presidindo a comissão, se não me engano, e que visava não só, né,
pressionar para que fosse, de fato, criada uma instância de recurso, para trazer realmente à tona e, digamos, tornar transparente a questão as demoras, as protelações e, eventualmente, as recusas, não é? Dá o direito de defesa e de argumentação com base, digamos, na legitimidade da comunidade de pesquisadores brasileiros. E aí não era só, como já disse, não eram só os antropólogos, eram outros também. E ainda nesse período, né, no primeiro ano foi Carolina Borges, depois foi o Enio Candotti. Ele foi eleito, nós ficamos 88, 89, houve mudança na presidência da SBPC de 88 para 89. E tanto a Carolina quanto o Enio e as presidências e as associações que participavam, na verdade, das atividades, digamos assim, mais de caráter político nessa área, na SBPC, que puderam, digamos, dar um encaminhamento que era possível dar, naquela época, a esse problema. Um outro problema que foi sério também, e que dizia respeito à questão do exercício, digamos, da atividade profissional e das expedições de terras indígenas, e tinha uma outra questão... Quer dizer, que as frequentes notícias e episódios de agressões, assassinatos, desaparecimentos, que deram margem, na verdade, a Você lembrou do Severo Gomes, né? Aquela ação pela cidadania, da qual o Severo Gomes participou, junto com Plínio de Arruda Sampaio, não é? E vários... E a OAB participou também, não é? O Eduardo Suplicy não sabia, não me lembro. A Procuradoria-Geral da República e a Alcida Ramos nos representou nessa comitiva. E foram para Roraima, onde identificaram uma série de questões que estavam ocorrendo em Roraima com diversos povos indígenas daquela região. E essas ações eram importantes, a ação digamos, de denúncia, de tornar público, de mobilizar a opinião pública, mobilizar a associação, os antropólogos, a comunidade científica, tinha um papel muito importante, porque tudo isso se dava ao mesmo tempo que havia a luta pela mudança, digamos, do código, digamos, legal, quer dizer, da codificação jurídica dessas relações, que era a Constituinte. Então, quer dizer, é evidente que o processo da Constituinte não terminou com a promulgação dela. Quer dizer, até que, eventualmente, os procedimentos fossem adotados, criados, etc., correu muita água e muita luta e muito esforço de muita gente, né? Como também já foi mencionado, um outro conjunto de problemas que, digamos, foi muito presente durante esse biênio foram os problemas ligados à mineração e aos recursos hídricos, né? E que, evidentemente, nos levaram a renovar o protocolo o acordo que tinha sido celebrado com a ABA, entre a ABA e a Procuradoria-Geral da República no ano anterior, né? Nós prorrogamos por mais um ano, foi o que foi possível fazer na época, e esse acordo transformou-se depois, acho, num convênio que tem uma permanência, tem uma continuidade, tem uma duração maior na vida da associação e no trato desse problema, que eu acho até mais importante. E não só isso, quer dizer, nessa época começaram também a se aprofundar as discussões críticas e as análises a respeito das consequências dessas intervenções sobre, então, não só os povos indígenas, como populações tradicionais, de um modo geral, ribeirinhos, deslocados, isso e aquilo. E esse tema, digamos, surgiu com muita força no período, tanto que, com os parcos recursos de que nós dispunhamos na época para desenvolver as atividades da ABA, né, o que foi escolhido pela diretoria na época como atividade pré-congresso, né, foi um seminário internacional sobre, que acabou sendo intitulado Desenvolvimento e Direitos Humanos, a Responsabilidade do Antropólogo. Esse seminário foi um seminário que ocorreu em Campinas, embora
a reunião brasileira de antropologia venha a ocorrer, na verdade, em Florianópolis. Mas ele ocorre uma semana antes em Campinas, os resultados foram publicados, editados pela Guita, o Guilherme Ruben e eu, nesse livro que contém os trabalhos que foram apresentados. É interessante ver no sumário as partes em que essa atividade se estruturou. Primeira parte, progresso e desenvolvimento no final do século XX. Segunda, metodologia para estudo de projetos de desenvolvimento e suas implicações políticas. Terceiro, os antropólogos e as organizações não governamentais. Quarto, a responsabilidade do antropólogo frente a programas de desenvolvimento. O Estado, o capital privado e os grupos afetados. Foram os grandes temas em torno dos quais houve mesas redondas e debates, etc. Os resultados dessa reunião foram levados para a reunião brasileira de antropologia que ocorreu em Florianópolis. E ocorreu realmente graças a... Quer dizer, ela foi, mais uma vez, ela se tornou possível graças aos nossos colegas de Florianópolis, em particular o Silvio Coelho dos Santos, que sempre, cujo nome aparece nesses momentos, né, de dificuldades. E porque foi o final do nosso mandato coincidiu com a eleição do Collor e a posse do assim chamado presidente e o desencadeamento do chamado Plano Collor em março. Nossa posse foi em março. Aliás, a nossa posse era em abril, a reunião foi em abril e o Collor em março implantou, enfim, o chamado Plano Collor, confiscando todos os depósitos que haviam nos bancos, tanto de pessoas privadas quanto de instituições, acima de 50 mil cruzeiros na época. O que foi uma loucura, um Deus nos acuda, porque a Miriam, que participou dessa comissão, deve ter sido testemunha, não sei se de bingos e de loterias, os expedientes que nós achamos no período que Eunice foi presidente, mas não deve ter sido fácil, não é? Para vocês organizarem uma reunião que, para aquela época, uma reunião que era grande. Na verdade, uma reunião grande, eu não sei o número das pessoas que participaram daquela reunião. Não sei se Miriam, que fazia parte da comissão, se lembra disso. Mas aqui por esse programa, enfim, é interessante ver, eu até tirei aqui alguns dados que eu acho curiosos, porque mostram por onde andavam quer dizer, qual eram os interesses dos antropólogos na época, e era o seguinte, deixa eu ver aqui, até anotei em um lugar. Tinha anotado, está aqui. A 17ª Reunião Brasileira de Antropologia. Bom, 7 simpósios, que foi assim, um estrondo, uma maravilha, uma coisa incrível. Tínhamos 7 simpósios e 18 grupos de trabalho, se reunindo em 3 dias. Nos 18 grupos de trabalho foram apresentados 166 apresentações. E os simpósios, é interessante rever os títulos dos simpósios que foram criados com tanta dificuldade, né? Foram, primeiro, laudos periciais. Segundo, a vocação crítica da antropologia. Terceiro, classe, cultura e raça no Brasil. Quarto, retomando o sincretismo, não podia deixar de ser, Dionísio em Santa Catarina, uma antropologia do Bueno Campo catarinense. Antropologia ecológica, questões socioambientais eram emergentes nessa época. Identidade nacional e regional, justamente a questão da nação, que, de uma certa maneira, tinha sido discutida por nós no capítulo sobre cultura, que é a ideia de justamente ter uma nação multicultural e, enfim, socialmente e culturalmente diferenciada, né? Terminou também, eu sei. Eu só queria, quer dizer, mencionar a questão dos boletins e da comunicação. Quer dizer, a aba foi crescendo, e crescendo muito. Eu não sei os números, seria interessante fazer um levantamento e ter essa estatística, para se ter uma ideia da velocidade de crescimento da associação, em que períodos cresceu, tanto, mais ou menos, não é? E os temas, o tamanho das reuniões brasileiras de antropologia, etc. Alguns dados quantitativos, hoje em dia, já dá para ter, não é? E eu acho interessante isso, porque a gente
quer dizer, num certo momento, naquele momento em que nós estávamos na diretoria, na direção da aba, né, um dos problemas maiores era a comunicação não só com os especialistas de questões específicas que eclodiam aqui e ali a todo momento, envolvendo capacidades, competências, conhecimentos bastante diferenciados, né, porque a gente entrou de cabeça, evidentemente, na política, né, nesse período, acho que nessa passagem dos anos 80 para os 90, eu acho que a aba entrou direto, quer dizer, assumiu diretamente o seu papel político, né, e as responsabilidades da sua inserção, digamos, no conjunto da dinâmica social. Mas, porque o problema muito sério naquela época era a comunicação. Hoje em dia a gente pode, quer dizer, que a gente recebe boletins da aba frequentemente pela internet, até algumas vezes não lê, porque são tantos, e aí chega mais notícias, mas vai guardando, que é o Facebook, né? Naquela época, então, Manuela tinha começado o Catatal. Nós continuamos o Catatal por um tempo, resolvemos fazer um catatinho que pudesse, que fosse até um pouco mais barato para pôr no correio, porque era caríssimo, né? A produção desse impresso era super complicada, ela foi possível graças ao apoio da PUC na época. A Márcia era professora da... Hein? Não, isso é outra coisa, pois é. Então, a Márcia conseguiu que a PUC imprimisse essa era um apostilão, não sei se receberam, se lembram disso, né? E foi mudando de cara ao longo do tempo, até virar um impresso, assim, como um panfleto grampeado, né? E depois foi para Brasília, e em Brasília fizeram um pouco, deram uma melhorada, assim, no aspecto gráfico da coisa, mas era uma produção que era um tipo de comunicação entre os sócios que já não correspondia à velocidade com que a associação crescia e a rapidez com que os problemas se colocavam. Na medida em que a gente vai se envolvendo com questões políticas, é cada vez mais, e cada vez mais, e cada vez mais. Então, realmente, foi muito precária a comunicação, digamos assim, com os associados da aba nesse período. A reunião Brasileira de Antropologia tinha uma importância crucial e o que nós fizemos foi estimular a criação de abas regionais, as abinhas chamadas, que na época eram as entidades, digamos, eram articulações regionais. Houve uma em São Paulo, houve uma no Sul, acho que durante o nosso mandato foram as duas que ocorreram. Depois criou-se também uma no Nordeste, né? E assim sucessivamente. Quer dizer, foram sendo criadas essas abinhas que, na época, respondiam a uma necessidade, primeiro, de uma continuidade dos debates que havia na comunidade científica. E que já não era atendida pelas reuniões bienais, que são as reuniões brasileiras de antropologia. Por outro lado, a articulação de redes regionais, que as pessoas se comunicassem entre si, porque era por telefone. Falar rapidamente para a pessoa era por telefone. Isso tinha um custo enorme. A conta de telefone da aba levava pouco orçamento, pouco dinheiro, nem era orçamento. Os poucos recursos de que a gente dispunha, porque ou era telefone ou era correio. E se fosse correio, era uma fortuna mandar para todos os associados qualquer coisa, além do tempo e a incerteza, do tempo de entrega e a incerteza do recebimento. Então, foi interessante isso, que nesse período, nessa passagem para os anos 90, né, o sistema de comunicação e de articulação entre os associados, ele foi mudando rapidamente. E essa foi uma grande dificuldade que nós sentimos naquela época, né? Eu não vou me estender mais, porque a luta continua. Acho que agora eu passo para o Roque, né? Isso que foi o nosso assessor. Obrigada.